Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da professora Cristiane, Polígonos e seus elementos. Isso aqui é uma revisão do nosso conteúdo de geometria, obtido pelo professor Marcolino, ele fez e eu vou aproveitar aqui e compartilhar junto com ele. Em geometria, um polígono é uma figura fechada com lados. A palavra polígono vem da palavra do grego polígonos, que significa ter muitos lados ou ângulos. Se unirmos dois pontos quaisquer na região interna de um polígono e obtivermos um segmento integralmente contido nessa região, o polígono será convexo. Veja alguns exemplos. Aqui nós temos 3 exemplos de polígonos convexos, porque nós temos dois pontos quaisquer integralmente dentro da figura. Nesse slide anterior, pessoal, nós temos vários exemplos de polígonos que são figuras fechadas. Aqui nós temos 3 exemplos de polígonos convexos e aqui 3 exemplos de polígonos não convexos, porque uma parte do segmento de reta está fora do polígono, tem uma partezinha dela fora, então não convexo. Para ser convexo tem que estar integralmente contido dentro da figura. Polígonos regulares. Polígonos que possuem todos os lados com o mesmo tamanho e todos os ângulos internos com a mesma medida. Então, nós chamamos eles de polígonos regulares, quando eles têm todos os lados do mesmo tamanho, todos os ângulos internos com a mesma medida. O exemplo, aqui nós temos um quadrado e um triângulo. O quadrado tem os 4 lados B e os 4 ângulos com 90 graus. Quadradinho com pontinho no meio. Já no triângulo, 3 lados com 3 centímetros e 3 ângulos internos medindo 60 graus. Nós temos aqui vários exemplos de polígonos regulares. Temos o desenho e temos o nome de cada uma das figuras. Dentre os polígonos abaixo, quais são regulares, Quais dessas figuras aqui são regulares? Nós temos que o triângulo é regular, o losango é regular, o quadrado e o hexágono. Por quê? Todos os lados são iguais. Classificação dos polígonos. Quanto ao número de lados, nós temos o nome de cada uma das figuras. Com 3 lados, com 4 lados, com 5 lados e assim por diante. Cada um tem seu nome específico. Triângulo, quadrilátero, pentágono e assim por diante. Diagonais de polígonos convexos. Denominamos por diagonal o segmento de reta que une um vértice ao outro. O número de diagonais de um polígono é proporcional ao número de lados. Então, nós temos aqui um retângulo que tem duas diagonais, PR, QS. Nós temos aqui um pentágono também com várias diagonais dentro dele. Diagonais de polígonos convexos, que aqui nós temos, vejamos o exemplo do quadrado, que tem 2 diagonais, AC e BD. O quadrado possui 2 diagonais, existe uma fórmula que determina quantas diagonais há no polígono. Aí tá aqui a formulazinha. D igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. O D é o número de diagonais que nós vamos encontrar e o N é o número de lados que tem na figura. Aqui é os exemplos, Determine o número de diagonais. Então, vamos lá para o nosso exemplo. Na nossa primeira figura, nós temos Desculpem, vamos voltar aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, vai ficar 5 vezes 5 menos 3, dividido por 2. O 5 aqui equivale ao N, pessoal? Primeiro a gente resolve o que está dentro do parêntese.
5 menos 3, 2. Aí depois aqui você multiplica, ó. Baixa esse 5 para cá. 5 vezes 2, 10, dividido por 2 dá 5. Na nossa primeira figura, nós temos 5 diagonais. Aí está aqui elas, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Diagonais de polígonos convexos. Quantas diagonais possui um decágono? Ou seja, uma figura que tem 10 lados. Aí nós temos aqui, ó, a fórmula, né? Diagonais é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Então, no lugar do n, nós vamos colocar 10, que é o número de lados. Vai ficar 10 vezes 10 menos 3 dividido por 2. Então, primeiro você resolve o que está dentro do parêntese. 10 menos 3 dá 7. Repete esse 10. 10 vezes 7 dá 70. 70 dividido por 2 dá 35. O decágono possui 35 diagonais. Diagonais de polígonos convexos. Quantos diagonais possui um polígono com 22 lados? O mesmo processo. Mesma coisa, ó. No lugar do n, você vai colocar 22. 22 menos 3. 22 menos 3, 19. Você faz essa multiplicação, dividindo por 2, dá 209 diagonais. Diagonais de polígonos convexos. Num diagonal que nós temos 4 lados, numa figura de 4 lados, nós temos 2 diagonais. Numa figura que nós temos 5 lados, nós temos 5 diagonais. Figura que tem 6 lados, nós temos 9 diagonais. Figura que tem 7 lados, nós temos 14 diagonais. Número de lados, soma dos ângulos internos de cada uma dessas figuras e o número de diagonais. Esse quadro, ele é muito importante, até para vocês terem ele no caderno copiado. Porque aqui, ó, tem o número de lados, o triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Ele não tem nenhuma diagonal. O quadrado, a soma dos ângulos internos, 360, tem 2 diagonais. O pentágono, 540 é a soma dos ângulos internos, ele tem 5 diagonais. E assim por diante. Esse quadro, ele é muito importante, porque ele tem muitas informações que devem estar aí no caderninho de